Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos na semana 23, hoje dia 4 de agosto. Nós temos aula de arte. Nós vamos falar sobre cores e vamos conhecer alguns trabalhos de um artista chamado Ivan Cruz. Vocês se recordam o que são as cores primárias? Cores primárias são aquelas cores que vêm da natureza. Elas não são obtidas através de mistura. Não tem como você misturar outras cores para ter uma cor primária. Por isso se dá o nome. São elas que dão origem às outras cores. Elas podem ser misturadas e formar novas cores, mas não tem como misturar outras cores para formar elas, que são o azul, o vermelho e o amarelo. Essas três cores são consideradas, então, cores primárias, porque são elas que dão origem a todas as outras cores. Nós temos também as cores secundárias. Então, aqui a gente tem dividido entre cores primárias e cores secundárias. Essas que chamamos de secundárias, elas são obtidas através da mistura de duas cores primárias. Então, aqui na nossa tabelinha, nós temos o amarelo mais vermelho igual laranja. O laranja é uma cor secundária. Ela foi originada através da mistura de duas cores primárias. A segunda, nós temos o azul mais amarelo, que é igual o verde. Então, as cores primárias azul e amarelo formam a cor secundária verde. E por último, temos vermelho mais azul igual a roxo. Então, vermelho e azul são cores primárias que formam a cor secundária roxo. Agora, nós vamos observar duas obras do artista Ivan Cruz. Esse artista, ele gosta bastante de pintar o cotidiano, de pintar crianças, pintar brincadeiras. Então, a gente observa aqui que à frente da imagem, nós temos três crianças brincando. São os elementos principais dessa imagem. Aqui nós temos as cores primárias. Lembra quais são? Amarelo, vermelho e o azul. Ele dá ênfase para essas cores primárias, elas estão à frente do desenho. Lá atrás, ele usa outro tom de azul, usa cores secundárias, mas o que tem mais destaque são as cores primárias. Aqui também nós temos uma representação do artista Ivan Cruz de uma ciranda. As crianças estão brincando. Nós temos aqui também o uso de várias cores. Agora, o amarelo, o azul e o vermelho, que são as cores primárias, eles têm destaque no desenho todo. Tem ali na roupa das crianças e tem lá ao fundo. Mas a gente observa que tem ali também bastante verde. E o verde já é uma cor secundária. Então, a gente pode fazer esse uso de cores. A gente pode dar destaque em uma cor, a gente pode misturar. Eu vou propor para vocês fazer uma atividade, uma releitura dessas obras do Ivan Cruz. Então, você pode usar, por exemplo, as casas como um cenário de fundo, e nós vamos ver como fazer uma ciranda. Assista as próximas instruções com bastante atenção. Depois que você fizer o seu desenho, eu vou mostrar o passo a passo de como você deve fazer. Então, você produza o seu desenho, depois tira a foto e anexa lá no Google Sala de Aula para que eu possa ver. Boa atividade para vocês, presta bastante atenção no vídeo que está mostrando como fazer a releitura e como produzir a ciranda, utilizando também
recorte e colagem. São algumas técnicas que nós vamos utilizar ao longo do bimestre, ok? Bom, nós vamos então aqui fazer a nossa pintura. Nós vamos usar papel branco, pode ser folha de sulfite. Vamos usar duas para que nós possamos fazer uma a ciranda e a outra nós vamos fazer o desenho. Então, para a ciranda, nós vamos dobrar a folha ao meio. Pode cortar com a mão mesmo. Então, fiz aqui uma fita de folha de sulfite. Vou dobrar ela agora ao meio, no sentido do comprimento. Mais uma vez. E dobro a terceira vez. Agora que eu já fiz as dobras, a minha folha ficou fininha, eu vou fazer aqui nela um desenho de uma criança, tá? Então, vai ser a ciranda, são as crianças de mãos dadas. Nessa parte aqui de baixo, nós vamos fazer um triângulo. Então, pode fazer o desenho do triângulo. Nós não devemos fazer chegar até o canto, porque a hora que nós cortarmos isso daqui, nós precisamos que tenha um espaço aqui. Então, o meu triângulo vai ficar aqui na folha, na sulfite, mas ela não vai chegar na lateral, tá? Em volta desse triângulo, nós vamos fazer a perna. Então, aqui, ó, onde nós vamos fazer a perninha da criança e depois o corpo. Vou fazer aqui o desenho e já mostro como vai ficar. Primeiro, vou fazer a lápis, mas vou passar também a caneta para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, deixa eu já pegar aqui a minha caneta, vou mostrar como que vai ficar. Vou fazer aqui de preto, que é mais nítido. Então, olha só. Fiz aqui o desenho, fiz primeiro a perninha embaixo, fiz o triângulo, fiz as laterais dela como se fosse um retângulo, subi a parte do corpo e passei uma linha reta como se fossem os braços. Vou agora, aqui onde eu fiz os braços, fazer outra linha reta em cima, o pescoço e a cabeça é um círculo. Lembre que as obras desse artista que nós estamos usando como inspiração, ele não faz o desenho perfeito, a criança, a imagem da casa, como é a imagem real. Então, nós podemos também usar isso como uma releitura. Aqui, ó, nós já temos o desenho da criança, tá bom? Então, comecei da parte de baixo, fiz um triângulo, as laterais como se fosse o retângulo, sobe o corpo. Os braços, ó, lembra também um retângulo, um pedacinho para o pescoço e em cima a cabeça. Depois que fez esse desenho, vai recortar. Então, a folha já está dobrada, tá? Nós vamos agora só recortar essas crianças. Recortando um, já vai sair todos grudados. É importante que o braço, ele chegue até o fim da folha, para que não se separe quando a gente fizer aqui o corte. Então, olha como que tá aqui o meu. Opa, deixa eu mostrar aqui. Então, eu vou fazer o recorte, ó, mas eu não vou cortar essa parte, tá bom? Pode ver que eu nem fiz aqui o braço, ó. Nem passei em escuro, não vou cortar aqui a lateral onde é a dobra da folha. Vou terminar, recortar. Pronto, ó. Recortei aqui todos os lados da minha criança. Vou abrir. A hora que recorta, ele gruda um pouquinho, tá? Vai ficar meio dobradinho.
mas é só separar e fazer a abertura. Como eu precisei fazer com a caneta preta, o meu ficou meio manchadinho, tá? Mas o objetivo é que você faça isso daqui, faça as crianças a ciranda. Agora, nós vamos fazer um desenho com profundidade. Lá naquela tela, nós observamos que ele fez um desenho à frente e outro desenho atrás. Aqui, nós podemos, então, fazer primeiro como se fosse o chão, faz mais aqui à frente. E as casas, eu vou fazer lá atrás. Posso traçar uma linha e ir desenhando as casas a partir dessa linha. No desenho que o artista Ivan Cruz faz, ele já faz a casa e o telhado junto. Isso fica a critério de vocês quiserem desenhar. Quiser seguir o padrão dele, quiser fazer diferente, colocar algumas árvores junto, tudo bem, não tem problema. Então, ó, aqui vocês vão fazer o desenho, o importante é passar essa linha à frente, que é onde as crianças vão estar, vai ser a figura principal. Aqui vai ficar um espaço que a gente não quer dar o destaque no desenho, e lá atrás vai ficar a nossa paisagem. Pode ser árvores, pode ser casas, pode seguir essa ideia de fazer casas. É importante que o desenho do fundo seja menor, ele seja um desenho pequeno, porque como nós queremos dar destaque para as crianças, o desenho de trás, se ele for menor, vai dar a ideia de profundidade, tá? Para fazer a pintura, aqui na frente, que é a parte principal, é onde está mais próximo da visão, a pintura deve ser mais escura. Conforme vai passando para trás, vai clareando. Eu fiz um aqui para mostrar para vocês já pronto. Então, olha, fiz como se fosse uma releitura da obra dele. A parte de baixo, tentei desenhar como se fosse o chão, pintei mais escuro e fui clareando. Aqui eu usei as cores secundárias, tá? As cores secundárias são o laranja, o roxo e o verde, tá? Então, foi o que eu dei prioridade aqui no meu desenho. Pode usar também cores primárias, colocar as cores primárias, mas eu peço que nessa pintura vocês priorizem as cores secundárias. Depois que fez e pintou o desenho, vai pegar as crianças e colar no desenho de vocês, tá? As crianças vai ser a figura principal, então eu vou colar aqui na frente. Na minha, como eu fiz o uso da caneta para fazer o desenho, ela tá um pouco borradinha, mas pro de vocês faz a lápis que ele fica direitinho. Então, olha só como que vai ficar o meu desenho pronto. Então, as crianças estão aqui na frente, eu tenho aqui a pintura do chão mais escura e as casas lá atrás, eles estão pintados mais claro, porque é como se fosse o fundo do meu desenho. Como tem profundidade, eu já não enxergo tão bem o que está lá atrás, enxergo melhor o que está na frente. As crianças pode colar desse jeito, do jeito que está a cor da folha, ou se desejar, pode pintar, pode fazer roupa nas crianças, assim como quiser, ok? Boa atividade para vocês. Qualquer dúvida, só me perguntar.